tenho o prazer de apresentar nossas conclusões preliminares da minha pesquisa de mestrado, denominada para o presente congresso como Protagonismo Musical na Educação Infantil, reflexões a partir de uma creche do município de Assis. Este trabalho é fruto de um recorte da minha pesquisa de mestrado que visa identificar as concepções e práticas de professores de creche do município de Assis em relação ao desenvolvimento e musicalização de bebês, que está centrada em verificar a intersecção da musicalização e seu papel transformador na primeira infância. E aqui buscamos compreender se as professoras veem a música como protagonista no seu trabalho com bebês e de que maneira essa abordagem tem sido implementada no dia a dia com crianças de 0 a 2 anos. Também refletimos nesta comunicação a maneira pela qual esta perspectiva pode impactar negativamente a humanização, que nesse trabalho utilizaremos o conceito freiriano. Então, para ele, para Paulo Freire, a humanização ela se apresenta como conceito central e não abstrato. E por isso, considerando que a musicalização pode desempenhar aí um papel fundamental nesse processo. Acreditamos que a presente reflexão certamente poderá contribuir para o aprimoramento das práticas pedagógicas relacionadas à musicalização na educação infantil, particularmente com crianças na faixa etária aqui abordada, que é de 0 a 2 anos. O nosso estudo de mestrado está ancorado em normas, diretrizes e documentos que orientam a educação básica em nosso país. E aqui nós optamos por destacarmos o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que enfatiza a necessidade de imergir as crianças no mundo da música, além de salientar, observar e orientar em relação às práticas pedagógicas, levando em consideração as particularidades do desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos. Esse documento, no seu volume 3, destaca que por meio da musicalização, a música possibilita de forma lúdica e prazerosa momentos e oportunidades qualificadas para que a criança, durante a educação infantil, explore e experimente diferentes sons, ritmos e melodias, sempre voltada ao desenvolvimento ativo da criança, que ocupará o lugar de protagonista da construção do seu conhecimento. Destaca ainda que o contato intuitivo e espontâneo com a expressão musical, em diferentes e variadas situações do cotidiano, desde os primeiros anos de vida, é importante ponto de partida para o processo de musicalização, a fim de que a expressão musical possa ser desenvolvida desde o início da vida. Para que isso ocorra, o referencial cita exemplos concretos de situações do dia a dia que podem ser utilizados para o trabalho de improvisações ou pequenos arranjos. Também destaca que a música pode proporcionar exercícios de discriminação, classificação e seriação de sons. Sabemos que na prática, de uma maneira geral, a música ainda é muitas vezes relegada a um papel secundário no ambiente educacional. Exploramos então a aplicação prática e percepções deste meio potencialmente transformador na educação infantil. A metodologia empregada foi bifurcada. Iniciamos com uma pesquisa bibliográfica, buscando textos e literaturas que cruzam a intersecção da educação musical e a musicalização com bebês, e pudemos perceber o apontamento de teóricos sobre a importância da exposição precoce à música, sob o argumento do benefício ao desenvolvimento cognitivo das crianças que, à medida que crescem e interagem com o mundo ao seu redor, também constroem e aprimoram suas capacidades mentais. Assim, a música, no contexto da creche, ela precisa ser explorada para além dos momentos de entretenimento, pois ela possibilita inúmeras situações e experiências qualificadas no dia a dia dos alunos, que no presente estudo são bebês e crianças bem pequenas. Aí explico que é um termo usado pela Base Nacional Comum Curricular.
proporcionando experiências que auxiliam o desenvolvimento dessas crianças. Em seguida, nos aprofundamos em análise prática das informações colhidas dos professores de creche, realizadas por meio de entrevistas semi-estruturadas, que nada mais é que um formato flexível de coleta de dados, permitindo que as entrevistadas expressassem livremente suas opiniões, experiências e sentimentos, enquanto ainda focávamos em tópicos específicos do nosso interesse. Para deixar claro, o roteiro desse tipo de entrevista é pensado por eixos, onde a conversa flui de maneira natural, porém voltada às informações que o pesquisador precisa. Mais parecida com um bate-papo, com o intuito de deixar o entrevistado ou a entrevistada o mais à vontade possível para externar suas opiniões, ideias e conceitos sobre determinado assunto. Então, o roteiro das entrevistas foram cuidadosamente planejado para explorar não apenas os conhecimentos e as práticas pedagógicas das professoras, mas também suas crenças subjacentes, valores e atitudes em relação à musicalização na primeira infância, em particular para a idade de 0 a 2 anos. A partir dessas entrevistas, pôde ser observado que, na prática, de fato, a música, em sua ampla possibilidade de sons, ritmos e melodias, ainda ocupa um papel secundário no ambiente educacional, já que as professoras, embora apliquem a música de forma multifuncional, não a colocam no centro do palco das experiências musicais das crianças, que em muitos casos é um acompanhamento, um suporte e não uma expressão artística em si. Também foi verificado que para as entrevistadas a música demonstra ser um calmante, um meio de estabelecer rotinas, uma ferramenta para facilitar o ensino-aprendizagem, mas que raramente ela é utilizada como uma linguagem e expressão artística autêntica. Por um lado, há um ponto muito positivo nisso, pois as professoras utilizam a música com maestria para essas finalidades, demonstrando o esforço em fazer o melhor que podem com os conhecimentos específicos que possuem, reconhecendo inclusive os efeitos positivos da prática da musicalização, porém perdem o foco do processo de musicalidade. No contexto da creche, a musicalização deve ir além do aspecto técnico e estético da música, devendo proporcionar aos alunos a oportunidade de se conhecerem e se expressarem. Quanto mais o aluno se conhece e se torna consciente de si mesmo, mais autêntico, crítico e autônomo e criativo se tornará diante de sua própria realidade, tendo capacidade de pronunciar sua própria voz, conforme observado por Paulo Freire. Os sons, ritmos, melodias e harmonias são apenas meios através dos quais podemos expressar diferentes formas de pensamento, ação, percepção e transformação do mundo por meio da música, de modo que a verdadeira essência da musicalização somente é encontrada quando ela se concentra no aluno enquanto ser humano, reconhecendo-o como o centro do processo educacional e tendo por objetivo seu desenvolvimento global, por meio de abordagens educacionais humanizadoras que têm como cerne o diálogo, a convivência, a valorização do eu, a capacidade crítica e o reconhecimento do outro. Os indivíduos se constroem de forma autônoma. Além disso, adquirem consciência histórica, fortalecem suas identidades, alcançam a humanização e conquistam a liberdade, transformando o mundo por meio de sua ação libertadora. Os processos de musicalização que se baseiam em abordagens que promovem a autonomia dos indivíduos, a livre expressão e a capacidade crítica, eles possibilitam um ambiente propício para o desenvolvimento humano nos alunos. E quando esses processos ocorrem desde o início da vida, há um potencial maior de humanização. Sendo assim, a música não pode ocupar um papel de apoio, como observado nas falas das entrevistadas, mas sim do protagonismo, saindo da visão utilitarista que, embora prática, pode ser uma barreira. Trata-se a música de uma linguagem, uma expressão. E Barbosa já nos lembra que relegar a música a um papel instrumental é diminuir o seu esplendor e potencial. Isso também ressoa com a pesquisa de Loureiro, que identificou uma presença diária, mas não uma valorização profunda da música na educação, nos levando a uma reflexão crítica.
Estamos enfrentando um déficit em nossa abordagem educacional, onde a música, como seu potencial ilimitado para impulsionar o desenvolvimento humano, é relegada a um papel secundário. Aqui refletimos novamente sobre a humanização que se constrói por meio de uma jornada vivida, um processo de tornar-se. A música, com sua linguagem, pode ser o catalisador desse processo. Estamos, portanto, desafiados a questionar, refletir e, finalmente, transformar nossa abordagem da educação musical. Nesse cenário, a percepção das professoras em relação à musicalização desempenha um papel crucial em sua prática, podendo afetar diretamente o potencial humanizador dessa abordagem. Por isso, é fundamental realizar um mapeamento das visões das professoras e refletir sobre os possíveis impactos resultantes dessa perspectiva. É necessária uma transformação onde a música, além de ouvida, possa também ser vivida, sentida e expressada. Cada criança tem uma voz, uma forma única de pensamentos, ideias e emoções, e a música pode ser o canal pelo qual ela vivencie e se expresse, pois, por tratar-se de uma linguagem, também pode ser utilizada como uma via expressa para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Possui o potencial de iluminar a criatividade, o pensamento crítico e a expressão autêntica. Dentro do curto período de graduação, os futuros educadores são esperados para a absorção de uma quantidade extensa de conhecimento teórico, habilidades práticas e, ao mesmo tempo, aprimorar suas habilidades interpessoais e emocionais. Eles precisam ser preparados para lidar com uma variedade de desafios, desde a adaptação para as necessidades educacionais diversificadas dos alunos até a integração de tecnologias emergentes no processo de ensino e a inclusão de educação musical, implica ainda mais essa complexidade. Para musicalizar eficazmente, os educadores precisam dominar conhecimentos específicos, habilidades práticas, uma apreciação estética e capacidade de integrar a música de maneira transdisciplinar no currículo. No entanto, estamos enfrentando barreiras, já que a formação musical nos cursos de pedagogia é muitas vezes insuficiente, porque estamos atrelados a um curto período de 4 anos, conforme já mencionado. Por isso, é importantíssimo que haja reflexões profundas, além de investimentos focados na capacitação dos educadores, no enriquecimento dos recursos e na construção de um sistema educacional que valorize e contenha no processo de formação dos professores a educação musical como um componente essencial de desenvolvimento integral do ser humano, desde o início de vida, perdurando por todo o tempo da educação básica. A pesquisa em questão ainda está em andamento e existem incógnitas sobre como efetivar essa transformação. Há uma necessidade contínua de investigação, experimentação e diálogo entre educadores, pesquisadores e gestores para decifrar e endereçar esses desafios. O objetivo último é enriquecer e ampliar a prática pedagógica, amplificando o potencial educacional da música, mas também enriquecendo a jornada de aprendizagem das crianças, equipando-as com habilidades, conhecimentos e sensibilidade que serão valiosos por todo o decorrer de sua vida. A música não é um luxo, mas um meio fundamental para o aprendizado e expressão, e reconhecer isso é o primeiro passo para superar as barreiras existentes na formação inicial e continuada dos educadores. É necessário promover mudanças onde a musicalidade seja vivenciada por si mesma, ampliando as possibilidades de experiências sonoras e musicais dos alunos na creche e por toda a trajetória da educação básica. A pesquisa ainda está em andamento, então muitas das reflexões que aqui trouxemos ainda não foram completamente respondidas. Mesmo assim, podemos afirmar que a busca por respostas e soluções para esse questionamento prossegue, exigindo o envolvimento, a ação e o apoio de educadores, pesquisadores, gestores e sociedade, cada um atuando naquilo que lhe cabe. A investigação continua desse tema essencial para o aprimoramento da prática pedagógica no decorrer da educação básica. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição.